Antes de começar esse vídeo, eu já aviso logo. Espera até o final que tem um anúncio muito importante. Fala galera, sejam bem-vindos para mais um episódio de First Down. Hoje a gente começa o nosso último episódio das previsões. Pois é, só faltam 4 times dos quais a gente vai falar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessas minisséries. Se vocês concordam comigo, discordam, todas as opiniões são muito válidas. Então, para esse último vídeo, se você está ansioso pela chegada da NFL daqui a só 2 semanas, deixe seu like aí embaixo. Hoje, então, a gente termina com a AFC West. Vamos que vamos! Vamos começar com os San Diego Chargers. O time de San Diego teve um ano bastante fraco. Eles conseguiram somar só 4 vitórias e um total de 12 derrotas. Muito disso foi devido a uma fraca defesa que cedeu 398 pontos. Isso foi uma das grandes razões deles terem escolhido Joey Bosa, defensive end de Ohio State, com a 3ª escolha geral do draft. Minha opinião pode ser um pouco duvidosa, já que eu sou daqui de Ohio State, mas pra mim, o Joey Bosa foi um dos 3 melhores jogadores defensivos da última temporada do college. E os Chargers estão precisando desse boost de energia na defesa deles pro próximo ano, e eu acredito que o Joey Bosa possa providenciar isso pra eles. Outro problema do time foi a linha ofensiva. O quarterback Philip Rivers foi sacado 40 vezes. E o Rivers é um bom jogador. Ele arremessou para quase 5.000 jardas no ano passado, números de Tom Brady. Só que a linha realmente não ajudou muito. O running back com o maior número de jardas do time inteiro, que foi o Melvin Gordon, teve só 641. Tudo bem que ele era calouro, mas ele saiu com uma grande promessa do college e ainda assim não conseguiu números muito expressivos. Além disso, nenhum dos seus wide receivers se destacou. O jogador com mais jarda aérea do time foi o Danny Woodhead, com 755 jardas. E olha que ele é running back de ofício. Mas, para ser justo, Keenan Allen, que é um dos seus melhores wide receivers, se machucou e não jogou todos os jogos da temporada. O seu bom tight end, Antonio Gates, também não estava 100%. É estranho ver que um quarterback arremessa para quase 50 campos de futebol americano e mesmo assim o time consegue 12 derrotas no ano. Pro ano que vem, o time de San Diego tem que ficar saudável. Mas o mais importante para esse time é saber ganhar o jogo. As estatísticas não estão tão ruins assim. Só que eles têm que saber transformar esses números em vitórias. Eu vou dar a eles um recorde de 6 vitórias e 10 derrotas. Eu ainda acredito que eles vão ficar fora dos playoffs, mas pelo menos já começam a arrumar a casa um pouquinho. O segundo time de hoje é o Oakland Raiders. Tá aí um time em ascensão. Quando eu comecei a gostar de futebol americano, a me interessar mais pelo esporte, os Raiders eram sinônimo de derrota. Nos últimos 12 anos, os Oakland Raiders nunca conseguiram ganhar mais de 50% dos seus jogos. Ou seja, o melhor recorde deles, desses 12 anos, foi de 8-8. Ano retrasado, em 2014, eles tiveram um recorde de 3 vitórias e 13 derrotas. Mas eu digo que é um time em ascensão porque ano passado já melhoraram bastante, com 7 vitórias e 9 derrotas. E isso foi devido a atuações muito boas das suas principais posições de ataque. Com 359 pontos, o time fez 4 pontos a mais que o vencedor dessa divisão, mas a gente vai falar dele já já. Derek Carr, quarterback, arremessou para quase 4.000 jardas e 32 touchdowns. Latavius Murray, running back com mais jardas do time, conseguiu 1.066 jardas terrestres. E sua dupla de wide receivers também fez o dever de casa. Michael Crabtree, wide receiver que veio dos 49ers, recebeu para 922 jardas no ano passado. E a Amari Cooper, que foi calouro saindo de Alabama, recebeu para 1.070 jardas, um número altíssimo para o seu primeiro ano na NFL. Ué, Léo, o que faltou então? Defesa. Essa unidade cedeu 399 pontos, número alto para qualquer time que quer disputar os playoffs. Por isso, eles usaram suas 3 primeiras escolhas do draft para pegar jogador dessa unidade, incluindo o bom safety de West Virginia, Carl Joseph. Como eu disse, esse ainda é um time em ascensão. Não vejo eles entrando nos playoffs já nesse ano. E isso porque a divisão deles é muito difícil. Eu acho que o time vai melhorar bastante nas estatísticas, mas não deve melhorar o seu recorde. Para mim, eles continuam com 7 vitórias e 9 derrotas. O terceiro time de hoje e penúltimo time das nossas previsões é o Kansas City Chiefs. Os Chiefs tiveram uma temporada bastante boa. Com 11 vitórias e 5 derrotas, eles ficaram em segundo na divisão e entraram nos playoffs como wildcard. Grande parte do sucesso do time veio da unidade defensiva, que só cedeu 287 pontos, ficando como 3ª melhor defesa na liga. E o ataque também foi bastante eficiente, com 405 pontos. Nada de outro mundo, mas quase sempre fazendo bastante para ganhar os jogos. O seu regular quarterback Alex Smith lançou para quase 3.500 jardas, 20 touchdowns e apenas 7 interceptações. Além disso, ele também conseguiu quase 500 jardas terrestres, números até de um running back reserva, ou seja, ele é uma ameaça dupla. Aliás, turnovers, ou a falta de turnover, foi muito importante para os Kansas Chiefs conseguirem o recorde que conseguiram. Eles tiveram um turnover ratio de mais 14, um dos melhores da liga.
O ótimo running back Jamaal Charles se machucou bem no começo da temporada, o que não deixou o ataque se desenvolver como deveria. Mas ele já está treinando normalmente. Ele não deve jogar nenhum jogo da preseason para não correr nenhum risco, mas já volta para o primeiro jogo da temporada regular. Eles também têm um ótimo wide receiver que se chama Jeremy Maclin, que conseguiu 1.088 jardas aéreas no ano passado. E também tem um tight end de muita confiança chamado Travis Kelce. E os Kansas City Chiefs também contam com um jogador brasileiro. É verdade, a gente já tá migrando. Cairo Santos, o kicker do time, acertou 30 field goals de 37 tentados, incluindo 4 field goals de mais de 50 jardas. Eu acho o time dos Chiefs bastante perigoso no ano que vem. Pra mim, eles até ganham a divisão, com um recorde de 12 vitórias e 4 derrotas, e claro, uma vaga nos playoffs. E chegou a hora do nosso último time das nossas previsões, que vai ser o Denver Broncos. Por acaso, acabou sendo o vencedor do Super Bowl do ano passado. E eles vêm bem para essa próxima temporada. Eles já têm um time praticamente pronto. Mas, como vocês já sabem, o quarterback Peyton Manning, um dos melhores da história da NFL, se aposentou e deixou uma vaga bem importante aberta no time. Por isso, os Broncos escolheram Paxton Lynch, quarterback de Memphis University, com a primeira escolha deles no draft. Só que eles também fecharam com um dos quarterbacks mais veteranos da NFL, que se chama Mark Sanchez. E esse cara tem uma das jogadas mais engraçadas da liga. Ele deu de cara na bunda do jogador da linha ofensiva e ainda conseguiu soltar a bola produzindo um fumble. Essa jogada é mundialmente conhecida como butt fumble. Bom, mas agora os Broncos têm uma séria escolha a fazer. No momento, eles têm que escolher entre os dois quarterbacks citados antes e também um terceiro chamado Trevor Siemian, que está se demonstrando um bom quarterback durante essa preseason. Vamos ver como isso vai se desenvolver, mas eu sou a favor de botar o calouro Lynch desde o começo. E o resto do time tá feito. A defesa conta com jogadores de altíssimo nível, como TJ Ward, safety, Aqib Talib, cornerback, e Von Miller, outside linebacker, que ganhou o prêmio de melhor jogador do Super Bowl do ano passado. O ataque também é bem equilibrado, com 2 bons running backs, CJ Anderson e Ronnie Hillman, que conseguiram mais de 700 jardas terrestres cada um, e 2 ótimos wide receivers, Demaryius Thomas, que teve 1.304 jardas aéreas no ano passado, e Emmanuel Sanders, não muito atrás, com 1.135. A única posição realmente em aberto e com algum tipo de dúvida é a mais importante de quarterback. Por causa dessa indecisão e desse problema que eles têm, eu vou dar a eles um recorde ainda muito bom de 11 vitórias e 5 derrotas. Afinal, a defesa continuou muito boa e foi ela quem levou o time ao título ano passado. E os Broncos voltam para os playoffs, só que eu acredito que como wild card nessa temporada. E por hoje é isso. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like aqui embaixo, não se esquece de se inscrever. Claro, me segue em todas essas redes sociais, agora incluindo o Twitter. E esse é o fim das nossas previsões. Agora, eu avisei pra vocês no começo do vídeo que tinha um anúncio muito importante pra eu fazer. E é verdade. Eu aconselho de verdade vocês a se inscreverem aqui no canal esse domingo. Eu prometo pra vocês que vai ter um benefício muito grande. Eu ainda não posso contar pra vocês qual é esse benefício. Eu só posso contar no domingo que vem. O próximo vídeo vai ser muito especial e eu quero muito que você se inscreva agora pra você já saber assim que ele sair, porque eu prometo que você não vai querer perder. Eu posso dar uma dica sobre o que é. Na verdade, não vai ser nenhuma dica, vai ser um número. 51. Um abraço e até o domingo que vem. Valeu!